Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem e com saúde. Fico muito contente por encontrá-los, né? E nós daremos continuidade ao nosso trabalho de relacionar Cabala e Tarô, uma perspectiva introdutória, né? Uma perspectiva introdutória. No encontro passado, nós começamos um primeiro momento do trabalho, que são 5 encontros, né? Onde a gente vai dar um contexto bem geral do caminho, do sentido que a gente vai estabelecer entre Cabala e Tarô, né? E um primeiro encontro que nós comentamos, e é preciso rever o vídeo, né? Falamos dessa relação entre símbolo, mito e arquétipo, né? Símbolo, mito e arquétipo, né? Então, o símbolo, enquanto a roupagem de um mito, que esconde, e o mito, por sua vez, esconde ou apresenta um determinado ensinamento, né? E o arquétipo se relaciona com os dois, né? Então, quando a gente fala mito, arquétipo e simbolismo, a gente está dizendo que o sistema conceitual que a gente vai operar, que a gente vai trabalhar a relação entre Cabala e Tarô, ele não trabalha dentro do que se chama a ciência cartesiana, a ciência normal ou a ciência dura, né? Ele não trabalha com a parte da razão, a parte do intelecto, a mente racional, ou, se quiser, a mente concreta, né? Não que esses segmentos não sejam importantes para a nossa vida, eles são fundamentais para a nossa vida, né? Mas só que no que se refere para entender a nossa condição de alma, a nossa situação de alma, eles deixam um pouco a desejar, né? Deixam um pouco a desejar. Porque quando a gente fala de símbolo, de mito e de arquétipo, a gente está falando de uma linguagem que transcende a relação entre causa e efeito. Causa e efeito, né? Então, ela transcende algo da linguagem científica corrente, né? Então, a ideia, quando fala mito, símbolo e arquétipo, é dizer que há uma sabedoria perene, uma sabedoria sobre a condição humana, e essa sabedoria que é sobre a condição humana, ela está presente em todas as épocas da humanidade, em todas as culturas, ela está escondida nas religiões, porque as religiões elas vieram esconder esse ensinamento, né? E ela está muito presente nas chamadas escolas iniciáticas, né? Então, esse ensinamento que pertence às escolas iniciáticas, quer dizer, às escolas interiores, esse ensinamento que é um ensinamento de dentro, esse ensinamento que é um ensinamento que é como se falasse de uma espécie de igreja interior, né? Esse ensinamento, como fala lá o Eckhart Tolle, esse ensinamento que está somente para aqueles que conseguiram transcender as nuvens do santuário, né, os véus do santuário, né, para aqueles que conseguiram ultrapassar as cascas, né? Vocês lembram que dos últimos encontros de Cabala nós falávamos dos mundos enquanto véus que antecediam o encontro do Santo dos Santos, né? Então é um ensinamento que é para poucos, né? E ele exige uma grande responsabilidade, né? Que pode ser traduzida no moto silêncio, prudência e discrição,
ou pode ser traduzido no outro moto lá, paciência, persistência e permanência. Vocês escolhem. Né? Então, como de costume, eu vou compartilhar minha tela, uma apresentação que eu fiz para vocês, fiz pensando em vocês, fiz pensando em compartilhar com vocês, né? E espero que a gente tenha uma boa conversa, né? A partir disso que eu preparei para vocês. Deixa eu tentar abrir aqui para poder dar certo. Né? Agora deu. Então, o encontro hoje é sobre Cabala, Tarô e experiência espiritual. Né? Segundo encontro. Isso aqui é uma foto de alta resolução, muito próxima da nossa íris. Né? É um olho. Né? É um olho muito, 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 muito ampliado. Né? Muito ampliado. Né? Então, o nosso ponto de partida é que a gente pega do visível para o invisível. Não é? Então, ainda que a foto ela integre o olho, né? Então, o olho, ele é o olho é uma pequena parte da anatomia humana, né? Uma pequena parte, mas é uma pequena parte fundamental, né? Porque é como o olho ele é o grande receptáculo da luz, né? Melhor dizendo, através do olho nós percebemos as cores. Através da pele a gente pode perceber o calor, né? dentre outras sensações. Mas o olho ele nos dá a ideia de cor, né? A ideia ele é o começo para nos dar a ideia de cor. E é muito interessante porque a cor, como tudo que está em nossa volta, ele é a ponta do iceberg que mostra apenas o visível. Né? Mas o visível como sendo manifestação do invisível. Ou, se quiserem, o invisível se fazendo presente pelo visível. Na Cabala, a gente falaria de Deus imanente e Deus transcendente. Né? Deus imanente e Deus transcendente. Né? Então, esse ponto é importante para nós, porque geralmente o que a gente vê, ela é apenas uma parcela do que é possível ver. Né? Do que é possível ver. Então, o que nós vemos, ele é um nível do que a gente pode ver. Né? Porque há muitos níveis de realidade, e que esses níveis de realidade eles estão ao mesmo tempo manifestos e ocultos no visível. Né? O visível ele é fundamental para nós. Ele é fundamental. Né? O visível é como o nosso hardware. O visível. Né? Só que a existência, a compreensão da existência, não se resume ao visível. Né? A existência não se resume ao visível. Né? Porque
muito do que nós fazemos, 99% do que nós fazemos, é explicado pelo invisível. É explicado pelo invisível. Ah. Se eu ficar apenas no visível, né, aí eu posso utilizar somente a razão, a ciência, o julgamento, a comparação. Né? O visível ele convida a isso. Né? O visível ele é relativamente fácil de se administrar se a existência tivesse só a dimensão do visível. Né? Se a existência tivesse só a dimensão do visível, ela seria relativamente mais fácil de administrar. Ela não passaria de um automóvel. Porque tu sabe a hora que tem para o mecânico, a hora que tem que calibrar o pneu, a hora que tem que colocar a gasolina. Porque ele mesmo se acusa. O motor, tu não pode dizer que o motor está melancólico, que o motor está com saudade, que o motor está triste. Tu não pode falar de crise existencial da injeção eletrônica. Tu não pode falar disso. Porque o carro é aquilo. O carro é aquilo e pronto, acabou. E não adianta tu não fazer manutenção do teu carro quebrar e depois tu dizer esse carro não presta. Como se existisse carro que prestasse e carro que não prestasse. O próprio atribuir carro que presta e carro que não presta é atribuir uma dimensão invisível ao visível. Então, o primeiro ponto é esse. A existência, o viver, ele só pode ser compreendido se tu transcender. Se tu começar a admitir que há um conjunto de camadas, lembre lá do efeito cebola, um conjunto de camadas, um conjunto de véus que estão ali, e são esses véus que constituem o sistema operacional que vai se manifestar no visível. Então, nada começa no visível e nada termina no visível. Ele só manifesta. Ele só manifesta. Né? Quando a gente, por exemplo, espeta o dedo num espinho ou numa agulha, a dor não está no dedo. A dor está em todo o corpo. Né? Mas o dedo é a manifestação onde se manifestou. Né? Então, a gente poderia estender isso ad infinito. Né? Eu estou dizendo dessa maneira porque quando nós falamos de Cabala e Tarô, nós estamos falando disso aí, de níveis de existência. Né? Nós estamos falando em algo que é manifestado, por isso nós podemos perceber, mas nós podemos perceber de acordo com o nosso nível de existência. De acordo com a frequência em que a gente está. De acordo com a frequência que a gente está. Todos esses níveis de existência estão em nós. Mas nem sempre nós estamos na frequência desses níveis de existência. Mas só o fato de admitir esses níveis de existência já é um grande avanço. Já é um grande avanço. Né? Então eu começo a perceber que eu sou algo mais além do que um carro. Eu sou algo mais além do que um amontoado de tecidos, de manifestações elétricas, de reações químicas. Eu sou muito mais que isso. Né? Então eu começo a perceber que há um conjunto, que há níveis do meu ser, níveis de existência do meu ser. Quando eu começo a perceber isso, há um grande avanço. Quando eu começo
Quando é que eu começo a perceber esse nível de existência? Aí vamos ter que começar a olhar um pouquinho, ou reler um pouquinho, ou assistir novamente os vídeos de Cabala que a gente passou, né? Que a gente tratou mais detalhadamente nisso, né? Mas, por exemplo, quando eu começo a prestar atenção nos meus sonhos, né? Eu começo a perceber que há um nível de existência em mim, né, que se manifesta quando o visível não está desperto, né? Então, para um nível de existência, por exemplo, no plano de Yetzirah, né, que é o plano astral, né, que é o plano da formação, que é onde estão os anjos, por exemplo, para ele se manifestar, né, ele se manifesta sobretudo nos sonhos, né? Nos sonhos, né? Então, as visões, se você for pegar as visões, né? As visões, elas são em estágio de sonho, estágio de transe, né? Vamos falar estágio de transe, né? Ou seja, o que é o estágio de transe? É onde tu desligou o piloto automático, né? Tu desligou o piloto automático, né, do nível visível e tu acionou um outro nível de existência, né? Então tu continua respirando, tu continua vendo, tu continua percebendo, mas só que agora tu percebe com um nível maior, né? Com um nível maior. Então isso que te dá, por exemplo, possibilidade de perceber com mais detalhes o teu sonho. Ou se quiser perceber com mais detalhe um insight que tu tem, ou perceber com mais detalhe uma intuição que tu percebe, que tu observou, ou perceber com mais detalhes a própria alquimia da natureza. Uma das maneiras de perceber um nível de existência é cultivar, é observar plantas, é observar como é que uma planta, como é que uma rosa, ela transforma o humus, que é o cocô da minhoca, né? Ela transforma aquilo junto com o sol, aí vai a fotossíntese, aí vai se traduzir naquele ser vivo e que um belo dia vai dar origem a uma rosa, né? Então tu tens esse nível de existência contido em potência dentro do humus, né? Então eu começo a perceber que há níveis de existência, né? Níveis de existência. No caso da Kabbalah, eu tenho baseado no Tetragramaton, né? Yud, He, Vav, He, né? Eu tenho o mundo a partir das emanações, né? Eu tenho o mundo da origem, que é lá onde está o Yud, né? Que é a mão, que é o 10, né? Então ele está ali da origem, né? A origem, né? A origem. Então ele está ali, o elemento que vai desencadear o processo da origem, né? Aí depois eu tenho a criação, que é o mundo briático, né? Que está o primeiro Re, né? Que se Yud é 10, o Re é 5, né? É 5, quer dizer, a metade. É como se o Briá fosse o espelho já limitado de Atzilut, né? Aí eu tenho o Vav, que é o Sesh, né? Que é o Sesh, que é justamente Yud, Re, aí Vav é o Sesh, que vai ser o mundo bem próximo de nós,
que é o mundo dos astral, né? É o mundo angelical, é o mundo da formação. É o mundo da formação. Então, ali que está os 7 dias de formação, né? E tudo isso está contido no segundo re, que é a Asiá, né? Asiá, né? Só que aqui, o Asiá, a gente tem um nível de manifestação dele, né? Que é o que nos interessa, que é como é que os 4 elementos estão combinados para manifestar-se em Asiá. Asiá, né? Então, Asiá, na árvore da vida, é geralmente Malkuth. Malkuth, a gente fala Terra, mas a gente não está falando necessariamente o planeta Terra. A gente está falando da Terra enquanto o encontro dos outros elementos, do fogo, da água e do ar, que se encontram na Terra. Né? E senão não ia começar a dizer que só tem vida na Terra. Não vamos começar a dizer que a Cabala só vai para a Terra. Aí não ia ter sentido falar em outros planos de existência. Então, a Terra que a gente fala no que se refere a uma dimensão da existência no que congrega os 4 elementos. Né? Dentro do tarô, isso é fundamental para nós. Por quê? Aí eu tenho os 4 naipes, né, trabalhando os 4 elementos, né, e os 4 naipes falando para nós níveis de existência. Nível de existência. Né? Então, ouro, espada, né, os naipes, né, esses naipes a gente vai ver quando a gente falar dos arcanos menores, né, é do Ás a 10, que é justamente a distribuição das 10 sefirot, que é justamente para dizer cada naipe desse, ele é a representação no tarô de um mundo cabalístico. De um mundo cabalístico. Né? Agora, para nós isso fica muito claro a partir do momento em que essa relação entre mundo cabalístico e mundo do tarô, né? Isso ficou muito claro quem começou a fazer essa relação, juntar esses dois sistemas, né, de verdade, esses 2 arcanos, digamos assim, os arcanos do tarô, os arcanos cabalísticos, quem juntou isso, né, foi o Eliphas Levi, né? O Eliphas Levi, eu estava olhando para ver se eu encontrava o livro aqui, né? Então, dogma, ritual e alta magia, né? Então, 2 partes, cada parte 22 letras, 22 capítulos. Então, é ali onde o Eliphas Levi ele vai ser o primeiro a fazer essa relação entre tarô e 22 letras do alfabeto hebraico. Né? Então, até então, o tarô ele não grudava no alfabeto hebraico e também não grudava na Kabbalah. Então, o Eliphas Levi ele vai abrir essa possibilidade. Né? Então, é a partir do Eliphas Levi que a gente vai conseguir fazer essa relação de 2 sistemas, né? De traduzir os mundos cabalísticos nos naipes do tarô e relacionar os naipes do tarô ao mundo cabalístico. Entendeu? Não para dizer que um é a mesma coisa que outro, mas é para dizer que, do ponto de vista do simbolismo, do ponto de vista da linguagem simbólica, e até para tornar a coisa inteligível para aqueles, sobretudo, que não têm familiaridade com o alfabeto hebraico, né? Eu posso traduzir os mundos cabalísticos pelos 4 naipes. Né? Então, pode-se fazer essa tradução. Né?
pode-se fazer essa tradução. Então, isso aí é o dogma, ritual e alta magia. Eu estava na estante, eu não sei onde foi que eu deixei, eu não sei onde eu deixei. Né? E esse é um ponto. Né? Obviamente que a partir do momento em que você associa com os quatro naipes aos quatro mundo cabalístico, mesmo porque cada naipe é representado um elemento, né? Então, automaticamente, tu já traz um outro ensinamento, né? Que é o ensinamento da alquimia, aí vem a relação da interseção, né? Entre a água e o ar, aí vai dar o úmido, né? Entre a terra e o fogo, aí vai dar o seco, né? Entre a água e a terra, aí dá o frio, entre o ar e o fogo, aí dá o quente, né? Então, tu começa essas relações alquímicas, né? E também tu começa a adentrar no outro arcano, que é o da gnose, né? Da gnose, sobretudo, da gnose de uma orientação valentiniana ou setiana, né? Que vai atribuir aos quatro figuras do carro de Ezequiel, ou então as quatro figuras lá do Apocalipse de João, eles vão atribuir essas figuras aos elementos, né? Aos elementos, né? Então, esse ensinamento, quando passou para a Igreja Católica quis associar cada elemento desse aos evangelhos, aos quatro evangelhos, né, do Novo Testamento, né? Então, ela vai associar João à águia, por exemplo, vai associar Mateus ao touro, vai associar a Lucas ele vai associar ao homem, quer dizer, cada um ele vai fazer essa associação, né? Nos dois casos, nos três casos, melhor dizendo, né? No caso de associar os naipes aos elementos, aos elementais que eu falo, né? O fogo, a terra, o água e o ar, né? Ou então associar a relação alquímica, né? Que é aos estádios, né? Úmido, seco, frio e quente, né? Ou também os elementos, né, da alquimia também, que é o fogo, a terra, a água e o ar, né? Ou então os evangelistas. O que é que eu tenho aí? Eu tenho um conjunto de simbólico, ou de simbolismo, uma simbólica, melhor dizendo, que expressa níveis de existência. Níveis de existência. Tá? Ela não está... A lógica do simbolismo, relacionar símbolo, mito e arquétipo, significa dizer, sobretudo, que eu não estou interessado no mensageiro. No mensageiro. Eu estou interessado na mensagem. Porque a mensagem ela é o visível, certo? A mensagem ela é o visível, só que ela não se resume ao visível. Né? A mensagem ela foi trazida pelo mensageiro, ela foi trazida por um veículo, esse mensageiro é o veículo, né? E o fundamental é eu saber os níveis de existência dessa mensagem. Tá? Então, por isso que eu posso, no caso dos naipes do tarô, eu até me detive muito mais nesses naipes, eu posso cruzar ele com os quatro elementais, posso cruzar com os quatro evangelistas, posso cruzar com os quatro elementos da alquimia. Eu estou dizendo isso porque quando nós formos estudar os caminhos, né, os caminhos os caminhos entre as sefirós, né, o fundamental vai ser pegar um tarô que contemple esses elementos, tá? Esses elementos aí. Tá? Então, um tarô que contemple pelo menos letra hebraica, um planeta ou um elemento, né? Então, isso é fundamental. Né? É fundamental. Para a gente poder
estar dialogando, ter sistemas simbólicos que dialoguem entre si. Tá? Sistemas simbólicos que dialoguem entre si. No último encontro de Cabala, que eu falei da literatura, tem um livro lá que é uma indicação que eu fiz, que é importante para essa continuidade agora, né? Que é o livro do Arlstein Crowley, que é o 777. Né? É o 777, né? Então, ele é um livro fundamental, né? Porque o Arlstein Crowley ele procurou fazer um conjunto, na realidade, o livro é um conjunto de tabelas, né? Um conjunto de tabelas. A história desse livro é muito interessante, porque essas tabelas, né, segundo algumas histórias desse livro aí, né, ele constrói mesmo de cabeça. Né? Ele sentou para fazer e foi fazendo de cabeça, baseado, obviamente, em muito estudo anterior. Era um momento onde ele não tinha os livros em mãos, onde ele não tinha as anotações em mãos, ele começou a fazer aquilo, digamos assim, de cabeça. Né? E de cabeça porque se trata de uma ciência. A partir do momento que tu tem os códigos da ciência e o código das operações, né, não estou dizendo que a gente não erra, porque está tratando de ser humano, mas as correspondências elas são frequentemente coerentes. Elas são frequentemente coerentes. Né? Eu digo frequentemente coerente porque depois tu tens esse 777, uma publicação revisada também. Né? Então, é fundamental para a gente... porque se pegar o tarô de Marseille, o tarô de Marseille ele é importante, né? Ele é quase que importante porque, de fato, ele é quase que uma espécie de mensagem por si só, né? Porque associa-se o tarô à cidade de Marselha, mas tu não tens dizendo bem assim, olha, foi o fulano de tal que foi o autor, foi ele que foi o primeiro. Tu não tens, é como se ele fosse um conjunto de arquétipos da memória coletiva da humanidade. Só que é um tarô que não tem, que não associa letra hebraica, não associa planeta, ele não associa muitas coisas que são importantes para entender o caminho os caminhos subjetivos das sefirot. Mas a gente vai chegar lá. Né? Muito bem. Então, é fundamental compreender a Kabbalah e os naipes do tarô como sendo níveis de existência, né? Partindo que começa a entender que o visível é apenas a pontinha do iceberg do invisível. Né? Então, isso é fundamental para nós. Né? E, como a gente está falando de visível, né? Quando a gente fala desses dois sistemas, do tarô e do mundo da Kabbalah, os dois só existem em manifestação. Olha, nós só sabemos que tem um mundo de Asiá, porque Asiá é antecedido por Yetzirah, que é antecedido por Briá, que é antecedido por Atzilut. Então, é por isso que aqui em Asiá, é por isso que aqui Paulo escreve lá, agora vemos em partes, mas depois veremos face a face. Tá? Por quê? Porque aqui o conhecimento ele começa sendo um conhecimento parcelar. Né? Por que é parcelar? Porque ele se limita ao visível. Mas, à medida do momento que eu começo a transcender o visível, que eu começo a admitir uma simbólica, uma narrativa, que não é a narrativa da ciência, né? E padrões de comportamento, eu começo a entrar num nível de existência que poucos enxergam. Né? E aí eu coloquei aqui um mundo, né? Aí eu coloquei, né? Porque é fundamental, tanto para o tarô quanto para a Cabala, é fundamental viver. Tá? As escolas iniciáticas, né? Elas vêm dizer mais ou menos aquela mensagem lá. Né? Elas vêm para que todos tenham vida e tenham vida plenamente. Uma vida plena. Né? Então, de certa maneira, a gente vive-se no mundo. E o mundo nos vive.
né? Ou vive em nós, né? Então, ninguém está dentro do mundo somente, né? O mundo está dentro de nós, né? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que dentro de nós carregamos esses níveis de existência aqui. No mundo cabalístico, carregamos em nós o elemento terra, o elemento fogo, o elemento água, carregamos em nós os naipes, carregamos de nós a simbologia do gnosticismo setiano ou valentiniano. Carregamos em nós, não é? Carregamos em nós, né? Por isso que essa carta do mundo, ela é fundamental, né? Aqui a mais coloridinha aqui é a de Marcelli, né? Depois aqui é o tarô do Wright, né? Aqui é o tarô dos boêmios do Papi, né? E aqui é o tarô de Tote, né? O tarô de Crowley e da menina lá, que eu me esqueci agora o nome agora, que na realidade são dois, né? A diferença do tarô do Crowley é que quando o Crowley ele vai endereçar o projeto de desenhar esse tarô, né? Ele já tem nas costas quase 30 anos de estudo das ciências esotéricas, né? Ele já tinha escrito já muita coisa, já tinha. Então ele praticamente ele faz uma releitura, né, dos outros tarôs, né? Ele não abandona 100%, né? Eu não vou dizer assim não vou nem falar em percentual, mas eu vou dizer assim que ele procura traduzir os outros tarôs, sobretudo o do White, né? O tarô do White, né? Ele procura traduzir a um sistema, né? Que é um sistema que contempla muitas tradições esotéricas, né? E a carta do mundo, para nós, ela provavelmente a carta as duas cartas mais importantes que eu penso que são do tarô é o louco e o mundo, né? É como se eu estivesse falando do alfa e do ômega, né? E é muito interessante porque há muitas interpretações acerca dessa distribuição das cartas pela árvore da vida, né? E, geralmente tem uma interpretação que fala bem assim, olha, as primeiras cartas, né, as primeiras, digamos assim, as primeiras 15 cartas, né, 15 não, 14, vamos tirar o louco, né, as primeiras 14 cartas, aí elas estão falando de uma dimensão muito material, né? Então é como se eu tivesse uma dimensão material trazendo para um processo de espiritualização, né? Então quando eu pego a morte, que é o 13, né, o diabo, que é o 15, né, eu começo a ter um divisor, uma inflexão, né? Uma inflexão, é como se eu passasse um tempão aprisionado em elementos da matéria, aí a partir daí eu começo a descer, eu começo a falar de elementos que são elementos agora profundamente espirituais, que é justamente de compreender a existência enquanto vários níveis de realidade, e que vai culminar com a carta do mundo, né? Isso aí já dava muita conversa, né? Então a carta do mundo ela é profundamente, então por exemplo, como Aleister Crowley ele vai traduzir esse mundo, né? Então enquanto o de Marsella, o do White e o do Papus, né? Ela está dançando, uma espécie de pano, uma coisa assim, né? O do Aleister Crowley, ela está envolvida numa serpente, né?
que é justamente o simbolismo da iniciação, né, do renascimento mesmo, né, da compreensão, né, de Marcélia, do White, essa serpente é disfarçada, né, ela vai como se fosse um Ouroboros aqui no círculo oval, que tem aí o Ouroboros, né, então ela vai no círculo oval, mesmo também do papo, né, mas só para dizer que o tarô e a cabala não são entorpecentes esotéricos, né? Eles nos ajudam a entender a nossa condição no mundo. Eles ajudam a nós a entendermos qual é o nível de existência que nós estamos vivendo. É um pouco isso. Então, são chaves para nos desligar do piloto automático e ligar em outras dimensões. Né? Por isso que nos sistemas iniciáticos, né? Então, por exemplo, no tarô do Crowley, né? esse universo aí vai estar associado ao Tao, né? Ao Tao, né? O caminho 32, o Tao, né? E tu vai estar associado a Saturno, né? A Saturno, ao ceifador. Tá entendendo? Então ele vai te chamar para responsabilidade, ele vai dizer assim: olha, agora não adianta culpar nem capitalismo, nem socialismo, nem Bolsonaro, não adianta tu culpar teu vizinho, não adianta tu culpar tua amante, teu filho, tua esposa, não adianta tu culpar o dólar. Ele vai te chamar a responsabilidade, é tu contigo mesmo. Né? É tu contigo mesmo. Né? Então, ao viver o mundo, tu és o único responsável. O único responsável. Né? Então, essa ética da responsabilidade ela é muito acentuada nessa leitura do tarô do Aleister Crowley, um pouco também no do Papos, né? Um pouco no do Papos. Já ela não é tanto, assim, eu digo, ela é acentuada no do Papos e do Crowley por conta do elemento do Saturno e por conta do elemento do Tau, o que está ausente nos outros dois. Né? Mas isso depois, quando a gente estudar os caminhos, é só para dizer o quanto é preciso responsabilidade, senão vai virar bêbado espiritual. Vai virar bêbado espiritual, vai querer fugir do mundo. Né? Aí vai querer inventar um conceito chamado problema. Né? Porque o tarô e a cabala, eles definitivamente eles deletam da nossa existência uma coisa chamada problema. Né? Por quê? Porque eles nos chamam para responsabilidade. Então, tu é o começo e o meio e o fim das coisas. Então, nada está fora de ti. Eu não estou dizendo que tu controla tudo. Né? Não estou dizendo que tu controla tudo, mas eu estou dizendo que esse conceito que tu chama de problema, o que tu chama de problema é justamente porque não está sendo feita a tua vontade. Mas quem disse que a verdadeira vontade é fazer a tua vontade? Onde que está escrito isso? É por não compreender isso que se cria o conceito de problema. E isso não é eu que estou falando, não é o Dalai Lama que está falando. O Dalai Lama vai dizer que não tem problema, porque se tem solução é porque não tem problema. E se não tem solução, porque é isso aí, não tem problema. Então o Dalai Lama entendeu muito bem o que é a ética da responsabilidade. Né? Que é não transferir para ninguém a responsabilidade sobre a tua existência. Né? Então, nós não estamos falando mais de forças ocultas. Não estamos falando mais de coisas que trabalham ou que atrapalham para o sucesso ou para. Não. Nós estamos falando de uma ética de responsabilidade. Né? Responsabilidade. Né? Mas vamos lá, então, caminhando. Então, essa ética é um negócio muito bacana. Então, essa ética da responsabilidade, que quem compreende isso, né, faz do trabalho espiritual a sua existência. Aí quem compreende isso começa a dançar, a entender a dança do mundo. Né? A dança do mundo dentro do Ouroboros, dentro do nascer e renascer, quem compreende isso. Né? Por isso que os quatro têm como uma dançarina. E no caso do Crowley, é uma dançarina que se equilibra.
né? Ela não está contente só em fazer o 4. Né? Ela quer mais, ela se equilibra. Mas alguém abriu o áudio e quer falar? Pode falar? Tá, fui eu. Eu ia falar agora, mas eu até desisti para não te interromper e vou falar no final. Tá Não tem bom, problema então. não. Só vou escrever nos comentários para eu não esquecer o que eu quero falar. Tá bom? Tranquilo. Tá dando para Desculpa. acompanhar, gente? Tá dando para Tá? acompanhar? Para mim, tá. Então tá. Vamos lá. Aí, esse processo de vive-se no mundo e o mundo vive em nós é esse processo aqui. Né? É um processo trino, que é um processo de conhecimento, que ao mesmo tempo é desconhecimento. Né? Eu conheço alguma coisa em mim, que tem um montão de coisa que eu desconheço em mim. Mas ao admitir que tem em mim o que eu conheço, mas tem uma dimensão que eu desconheço, quando eu admito esses dois, eu tenho um autoconhecimento. Né? Toda a questão é, como disse essa foto aí, que eu achei muito bacana, assim, é encontrar a chave, né? Encontrar a chave. Né? Porque geralmente, qual é o sistema operacional do ser humano? Né? Do chamado homem ilíaco, do ilíaco. Né? O ilíaco, ele acredita só que tem o conhecimento. O conhecimento. Né? Então, ele é preciso conhecer. Né? Então, para ele, conhecimento e verdade são sinônimos. Né? Então, ele interpreta ao pé da letra aquela frase lá: conhecereis a verdade e vos libertará. João, deixa eu Oi. te fazer uma pergunta rapidinho. Diga. Você fala esse homem ilíaco desde do outro módulo, né? E só porque eu não sei mesmo, por isso que eu vou te perguntar. Esse conceito de ilíaco tem a ver com o osso mesmo da gente? Por essa questão da. Porque Ele, nós ele temos o osso ilíaco, né? Por essa questão da criação, dessa coisa muito visceral, dessa coisa. é um pouco relacionado a isso, Dinda. Tem a ver com aquele que é preso à matéria, Ah, tá. a Uhum. existência material. Né? Porque o osso ilíaco é esse da bacia, tá? E ele tem um arquétipo que remete muito a essa questão do ventre também, entendeu? Pela localização dele. Então, E aí eu estava fala. querendo entender dessa coisa visceral. É como eu entendo esse homem ilíaco que você diz, é aquele homem primordial, mente muito ainda animalizado, apegado, né? É isso? É aquele que limita a sua existência ao visível. Sim. Tá entendendo? Então, a existência dele é trabalhar para ganhar dinheiro, para comer, vestir, morar. Né? Então, o mundo dele é o mundo da existência, da condição, da reprodução material. Tá? Então, para esse cidadão aí, como é que ele interpreta? O conhecimento para ele, ele vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Né? Por quê? Porque ele acredita que o conhecimento, nesse caso aí, é um conhecimento que vem do livro, é um conhecimento que vem da titulação, é um conhecimento que vem dos graus da universidade. Então, esse conhecimento aí vai trazer para ele a verdade. Então, mas seria um conhecimento assim mais pautado mesmo nas coisas que a gente pode definir, seria isso? Sim, sim, é um Porque, conhecimento. por exemplo, para ele, então, a grosso modo, para ele, então, 2 e 2 jamais serão 5. Exatamente. Para ele 2 e 2 é 4. Parou aí. Agora, se eu perguntar para eles assim, mas de onde vem o conteúdo que diz que 2 é 2? Aí começa o problema, porque começa a entrar no neoplatonismo, no uno e no múltiplo, que ele não vai conseguir entender, porque não faz parte da vida dele entender. Então, quando a gente fala o ser ilíaco, a gente não está falando de um ser inferior,
A gente está falando de um nível de existência. É porque todo ser humano ele é valioso. Todo nível de existência é valioso. Né? O problema é querer acreditar que só há um nível de existência possível, que não é possível outros níveis de existência. Né? Então, o dia que a humanidade acreditou que era possível só um nível de existência, que não tinha outro nível de existência, aí foi nesse momento que Giordano Bruno foi para a fogueira, que inventaram o conceito de bruxa, que inventaram o conceito de heresia, que perseguiram judeus, que perseguiram cabalistas, que perseguiram templários, que perseguiram todos aqueles que diziam que há níveis de existência diferenciados. Né? Então, como eu falei, o ilíaco ele é aquele que vai pegar o conhecimento quase que é o conhecimento do visível, né? É o conhecimento do visível e vai acreditar que esse conhecimento do visível é o único possível. É o único possível. Né? Muito bem. Ora, já que a gente está falando de níveis de existência, de experiências de níveis de existência, então a gente precisa admitir que o que eu conheço, né, é infinitamente menor do que eu desconheço. Sabe? Então, aí quando eu começo a perceber isso, né, começa um processo de autoconhecimento, que é justamente começar a mergulhar em mim e perceber um montão de zonas que eu não conhecia. Né? Modos de agir, elementos que estão em mim que eu não acreditava que tinha. Né? Não acreditava que tinha. Então, é esse processo trino que é um processo de conhecimento, desconhecimento e autoconhecimento. Os três andam juntos. Não é? Aí sim, quando eu me dou conta disso, eu começo a perceber que tem vários níveis de existência. Eu começo a perceber que há níveis de existência que antes eu não percebia. Né? Aí eu começo a estar diante de uma experiência espiritual, né? Aí sim, toda experiência espiritual ela é uma iniciação, não é? Aqui nessa ilustração surrealista, né? Ele tentou metaforizar o artista aqui, um alemão que eu não estou lembrado agora direitinho o nome, né? Ele tentou simbolizar o planeta Terra, ou a iniciação, porque o título desse aí é a iniciação, né? É como se aquele ditado popular que fala mais ou menos o seguinte: tu não pode fazer uma omelete sem quebrar o ovo. Né? O ovo passa a existir na condição de omelete, mas a omelete é o outro patamar do ovo. Né? Então, aqui tem um elemento muito importante, que é o seguinte: né? A experiência espiritual ela implica uma morte. Né? Então, a morte aqui, a gente não pode entender no sentido de ausência de vida. Tá? A morte aqui é no sentido de entender de virei a página. Morte significa aprendi. Né? Morte quer dizer aprendi. Morte quer dizer eu e aquele ensinamento somos um. Aí, quando eu e aquele ensinamento somos um, eu passo para outro ensinamento. Né? Aí, nesse momento que eu digo que eu e esse ensinamento somos um, né, e que eu passo para outro ensinamento, aí tem um processo iniciático. Quer dizer, eu passo, já que eu e o ensinamento somos um, né, então eu já não estou mais separado, já não há mais níveis de separatividade. Eu passo a agir de uma outra maneira. Né? Aí sim, houve um processo de renascimento. Né? Houve uma iniciação, quer dizer, aquilo foi uma ruptura, né? Um processo de negação
conservação e superação do velho homem, né, do velho ser. Né? E aí eu inauguro um novo ser, aí vou caminhando. Né? Mas sem a morte não há experiência espiritual. Né? Sem morrer, sem abandonar velhos padrões, não há experiência espiritual, não há iniciação. Não há iniciação. Sabe? Eu não posso começar uma história sem eu terminar a anterior. Né? Terminar a anterior significa fazer o ajuste de conta para começar o novo. Esse processo entre terminar o anterior e começar o novo, né, a iniciação ela é a ponte entre terminar o anterior e começar o novo. Né? A experiência espiritual é o que te leva a terminar o anterior e começar um novo. Né? A começar um novo. Né? Então, é essa experiência espiritual que permite tu admitir que há outros mundos possíveis. Tu vai ter acesso a esse mundo possível. Vocês lembram, no primeiro encontro, nós falávamos que do mito. Né? Aí a gente falava bem assim, que naquele momento, nos mitos, a gente tem um negócio muito interessante, que no momento prece onde tudo vai caminhar para o holocausto, aí vem a salvação, vem a redenção. Né? É como se a experiência espiritual ela só fosse realizada, né? Ela só vai se manifestar se houver o que se chama do sacro ofício, que é do trabalho sagrado. O trabalho sagrado. Né? Trabalhar diligentemente para que esses níveis de existência se manifestem em mim, por mim e através de mim. Então, esse trabalho sacerdotal, trabalho sacerdotal, esse trabalho para poucos, esse trabalho de elucoi, de cavaleiros eleitos, para poucos, né? É um trabalho sacerdotal. Né? É um trabalho de Gevurah, é um trabalho de Marte, é um trabalho ariano. Todas as experiências espirituais trouxeram para o mundo novas escolas. Né? O cidadão teve a experiência espiritual e trouxe nova escola. A experiência espiritual autêntica, tá? Eu estou falando, tá? Então, o cidadão teve a experiência espiritual, quer dizer, o veículo. O veículo ele estava pronto para se manifestar, né? Para a experiência espiritual se manifestar. Então, quando essa experiência espiritual se manifestou, né? Quando houve essa união, quando houve esse casamento alquímico, aí nasceu uma escola espiritual, nasceu uma escola de mistério. Nasceu uma escola de mistério. Né? É assim que nasceu o cristianismo, é assim que nasceu o islamismo, é assim que nasceu o budismo. Né? São de experiências espirituais. Né? Então, agora, certamente, então vocês vão perguntar, então tem que chegar nesse nível para ter acesso aos vários mundos? Não, não é isso. Estou dizendo isso, né? Mas estou dizendo o seguinte, que para ter acesso à experiência espiritual é preciso um trabalho sacerdotal. Se eu não sacralizo a minha existência, se eu não percebo que cada ato de respiração que eu faço é um ato de misericórdia, e se eu não me aproximo cada vez mais com aquilo que eu chamo santo anjo guardião, ou então
Deus do nosso coração, Deus da nossa compreensão, ou então com a Sofia, ou então com Babylon, ou então com aquilo de mais divino que eu tenho em mim, como é que eu vou querer que se manifeste? Me contem. Quando é que eu vou querer que eu tenha acesso aos vários níveis de existência espiritual, indo somente, tendo como trabalho sacerdotal apenas o ato de ir no templo? Aí sim, eu vou me tornar, ao invés de um mago, ao invés de um cabalista, eu vou me tornar um mestre da lei. Não é? Então, um cidadão muito versado em tudo quanto é rito, ritual, né? Invocação, evocação, eu vou estar versado naquilo. Né? Eu vou ser um sofista, eu vou ensinar aquilo. Mas eu vou ensinar o que eu não vivo. Né? Então, Buda ensinou o que ele viveu. Jesus o Cristo também, Maomé também, e por aí vai. Então, é um processo de unificação. Tá? De unificação. Então, é um processo sacerdotal. Né? Então, é um processo de sacralização. Né? Então, é um processo de fundamento, que começa pelo trabalho mais elementar, que é justamente reconhecer os 4 elementos. Várias escolas, desde Pitágoras, várias escolas iniciáticas sérias, desde Pitágoras, quando o cidadão se aproximava delas, você quer entrar? Então tá, muito bem, entra. Aí a primeira coisa que davam para ele era permanecer em silêncio um montão de tempo. Né? Davam para ele um procedimento, parece como a gente dá para o bebê. Então, o bebê, antes de andar e antes de falar, ele ouve um bocado o adulto, e fica ouvindo, até que aquilo que ele ouve faz parte dele. Aí ele começa a andar. Né? O problema é que a gente não quer mais ouvir o ensinamento. A gente quer logo chegar e acessar os mundos superiores. A gente quer logo chegar e fazer os processos, mas não quer fazer o fundamento, não quer ser discípulo. Todo mundo quer ser adepto e mestre, mas discípulo que é bom ninguém quer. Ninguém quer fazer aquilo que foi dito para fazer. Né? Então, aí é por isso que se pergunta hoje da banalização das coisas. Né? Por quê? Porque as pessoas se comportam de maneira banal. Elas têm um ensinamento, mas elas não querem um ensinamento. Elas querem ser sofistas, né? Elas querem falar daquilo que elas não viveram. Né? Então, o processo de experiência espiritual é esse processo de reconhecer que é preciso virar a página para começar um novo processo. Né? Então, é preciso abandonar determinadas coisas. As pessoas querem ter experiência espiritual, mas não querem abandonar determinados sistemas operacionais. Né? Não quer abandonar. Né? Ora, para Siddhartha Gautama, para ele se tornar o iluminado, ele abandonou a vida dele, a vida de rei dele. Né? Abandonou. Né? Idem também, Jesus, o Cristo, ele vai abandonar também. Maomé, Mani também, Zoroastro também. Né? Todos vão ter o grande sacrifício, né? O grande sacrifício. Né? Osíris. Né? Então, esse trabalho sacerdotal aí, ele é um trabalho
ele é um trabalho de responsabilidade. Tá? Ele não é de exigência, ele é de responsabilidade. Tá? Porque quando a gente fala um trabalho exigente, é como se alguém estivesse te oprimindo. Ele é um trabalho de responsabilidade. Toda escola séria, escola esotérica, iniciática séria, ela prega por uma ética da responsabilidade. Tá? E essa ética da responsabilidade vai fazer com que a experiência espiritual seja algo sacerdotal, seja algo de sacro ofício. Então, aí, nas ordens espirituais sérias, o que, que vai acontecer? O discípulo, ele tem que dar prova de que ele é merecedor daquilo. Aí, se ele é merecedor, o mérito vem. Se ele é merecedor, o mérito vem. A mesma história da experiência espiritual. Tá? Mas vamos seguindo. Aí, o que, que essa experiência espiritual te faz perceber? Ela te abre para vários níveis de realidade. Tá? A experiência espiritual, ela justamente faz com que tu comece a perceber isso aqui, ó, os vários níveis. Tu saia do visível, do limite do visível, adentre em vários níveis que são invisíveis a olho nu, que são visíveis com aquilo que os hindus chamam do terceiro olho, né? Aí, a partir daí, então, tu vai começar a não mais responsabilizar ninguém, tu vai começar a perceber a existência como uma grande dança, uma eterna dança, né? Cujo o ritmo é conhecimento, desconhecimento e autoconhecimento. Então, cada dia teu é um elemento na construção da tua experiência espiritual com vistas à tua iniciação. Então, a partir daí, a partir do momento que há o processo de morte para o visível, aí sim, tu passa a ter acesso a vários níveis de percepção da realidade. Como a sociedade que nós vivemos, sobretudo a partir do século XIX, 18, né? A partir do momento em que há o desencantamento do mundo, a partir do momento em que o mito, o rito, os símbolos, eles são relegados cada vez mais, eles são estigmatizados, né? Então, o que acontece? Eles não morrem, né? Acontece um movimento muito parecido, né? Então, por exemplo, o Mebs, né, no livro lá dos arcanos maiores e dos arcanos menores, né? Eles vão contar uma história muito interessante sobre o tarô, que acho que vocês já ouviram um montão de vezes, né? Que é muito parecida com a da Cabala também, né? Que é o tarô. Então, o que, que aconteceu? Quando todo o conhecimento iniciático do mundo estava ameaçado, aí esse conhecimento iniciático passou a ser condensado, passou a ser sistematizado, arranjado, agrupado, de um nível que pudesse ter acesso ao homem mais ordinário, mais cotidiano, para que esse conhecimento não perecesse, ele sempre circulasse, né? E, no ato de circular, eles iam perceber quem tinha olhos para ver, ouvidos também, e a entender a mensagem, né? Então, daí aí que eles vão explicar a prevalência do tarô e da mensagem iniciática dos arcanos do tarô, né? Que é algo muito parecido com a Kabbalah também, da Kabbalah também, né? Que é muito parecido o mito também, né? Mas o que acontece? Nos dias de hoje, esse conhecimento mitológico, esse conhecimento simbólico, esse conhecimento, em grande parte, dos arquétipos, né? Ele passou a ser, digamos assim, indicado, ele passou a ser reverberado, por exemplo, no cinema. Então, você pega esses dois, o Matrix vai ter o quarto agora, né? Então, o que é que o Matrix vai falar? O Matrix vai dizer: a realidade é o sonho do homem.
Então, a realidade, quer dizer, o visível, ele nada mais é do que manifestação do invisível. Né? Então, para entrar na Matrix, eu preciso de me conectar com ela. Então, me conecto com ela pelo inconsciente. Né? Então, aí eu estou entendendo o Matrix como níveis de realidade. Né? No Doutor Estranho, esses níveis de realidade, eles são, digamos assim, trabalhados de uma maneira bem iniciática. Tá entendendo? Eu diria que o Doutor Estranho ele é explicitamente iniciático. Ele conta a trajetória do iniciado. Né? Muito parecida com a do Neo. Né? Então, quem era o Neo? O Neo é um cidadão, era um ilíaco, né? Um hacker obcecado por ganhar dinheiro e a partir... Não é tão ganhar dinheiro, mas ele era desafiado a adentrar o mundo dos computadores, né? E quem é o Doutor Estranho? Né? É um grande cirurgião, né? Que desafiava a medicina, né? Logo no início do filme tu vê ele numa situação lá de o cidadão tem morte cerebral, aí ele vai dizer, não, não morreu, não, é uma bala que está ali, falta ser retirada. Então ele praticamente retira a bala com uma maestria de como quem está extraindo um dente, por exemplo. Né? Mas depois ele começa a perceber, a partir do acidente, né? Então o que é o acidente? É a iniciação. Né? Então ele vai ter que abandonar aquilo para adentrar num outro. Aí começa a história que eu não vou contar para você, porque eu acho que muitos de vocês já viram, quem não viu vale a pena ver e rever. Né? Mas aí, então, eu tenho essa relação do visível, do invisível, profundamente trabalhada no cinema. Né? Outro filme também, Avatar, também é muito interessante também. Né? Senhor dos Anéis eu não diria, porque o Senhor dos Anéis tu já nasce já no mundo já do Tolkien. Né? Esses dois não. Esses dois é parte do visível para o invisível. Né? Então, essa é uma dimensão muito, muito bacana que os filmes exploram. Na literatura, né, eu tenho o Lewis Carroll, né? Eu tenho esse Alice, As Aventuras da Alice no País da Maravilha, e eu tenho Alice através do espelho. Tá? Então, essa história do gato, claro que só aparece o olho, né? Do buraco que ela mergulha, que é do buraco do inconsciente, as figuras que ela encontra, tudo aí é profunda psicanálise junguiana, da relação do visível com o invisível. Né? E o outro lá, o Philip Dix. Né? Philip Dix, que é justamente um escritor que também vai explorar muito essa relação do visível com o invisível. Né? Então, no nível, já falei aqui do nível do cinema, no nível da literatura, né? Digamos assim, uma literatura que eu classificaria de uma literatura iniciática, né? Por isso que aparece muito simples. Né? E eu tenho esses dois livros aqui que são fenomenais também. O Legado do Saber, que é do Max Gilmore, né? Que é um Rosa Cruz. Né? Então, ele vai fazer um curso de várias lições para mostrar justamente essa relação do visível com o invisível. Né? Chega a ser parecido com o Caio Balion. Né? E, para não dizer que eu não falei de ciência, né? Tem um livro do Brian Greene, A Realidade Oculta, que é universos paralelos e as leis profundas do cosmos. Né? Então, do ponto de vista da literatura, tanto iniciática quanto científica, do ponto de vista da literatura, do conto de fadas contra a ficção, do ponto de vista do cinema, eu tenho uma abertura, né, para aquilo que o Doutor Estranho chama de multiverso. Né? Porque o que eu tenho aqui? Eu tenho um multiverso. Né? Eu tenho o entendimento de que eu não estou mais no universo, eu tenho um multiverso. Né? Então, eu tenho múltiplas versões de mim.
dependendo da frequência que eu estou. Né? E daí que a gente vai entender lá o hino do Raul Seixas, lá da Metamorfose Ambulante. Né? Então, ninguém é, a gente está. Né? A gente está. Né? A gente está. Tá? Né? Então, aí eu tenho a ideia do multiverso, que é a ideia do tarô também. Né? Então, quando o tarô trabalha com a perspectiva do multiverso, né, ele não deposita, quando ele pega, por exemplo, as cartas do mundo, ele não deposita uma única interpretação nas cartas e ele não descarta nenhuma interpretação. Porque todas são válidas, mas nenhuma contém a verdade. Né? Porque os próprios 22 é como se fosse a verdade fracionada, mas a gente não sabe como arrumar. Né? Então, por isso que existe, por exemplo, várias maneiras de tirar o tarô. Várias maneiras. Né? A cruz celta, o caminho do louco, a roda da fortuna, a sacerdotisa. Existem várias maneiras de jogar o tarô. Várias. Né? Qual é a correta? Depende do que tu vai fazer. É correta para o teu propósito, não a correta. Tá? Então, aqui o mundo, quando a gente fala quando eu falo mundo, o sinônimo do universo, eu estou falando, sobretudo pela simbólica da carta, eu estou falando de multiverso. Tá? Multiverso. Que é isso que eles falam aqui do multiverso. Né? Que é justamente o que a psicanálise junguiana fala. Né? Então, quando eu pego o ser humano, né, e digo que esse ser humano tem dentro dele, compondo ele, um inconsciente pessoal, um inconsciente coletivo, que dentro dele tem um elemento masculino, um elemento feminino, que dentro dele tem um elemento de sombra, que dentro dele tem um ego, que dentro dele tem uma aparência de persona que ele vê para o mundo exterior. Quando eu vejo que o ser humano é isso aqui, o que eu estou dizendo que o ser humano é? Ele é multiverso. Ele é multiverso. Tá? Ou seja, se quiser, ele é unimúltiplo. Tá? Ele é unimúltiplo. Por isso, se eu pegar esses dois sistemas, Tarô e a Cabala, e se eu entender as Sefirós como emanações e os caminhos como vivências, né? E para ajudar a compreender esses caminhos, eu pegar o tarô, aí eu começo a ter um pouquinho as chaves para acessar a existência, que é um grande livro. Né? Aqui é interessante que no tarô de Marsella, o louco ele tem um nome, mas não tem um número e também não tem uma letra. Né? E, por exemplo, no tarô de Crowley, o louco ele não está nem olhando para o lado direito nem olhando para o lado esquerdo, ele está olhando para frente. No tarô de Marsella, ele olha para o lado direito, ou seja, ele olha para o futuro. Né? Ao lado esquerdo das cartas é o passado. Ele olha para o futuro. Né? Ele olha para o futuro. Né? Conto as lendas que esse mate aí tem a ver com mate. Né? Não é a mate verdade. Tá entendendo? É a mate da história do elemento do conjunto de possibilidades. Né? Do conjunto de possibilidades. Tá? Então, aqui é o chamado multiverso. Né? Então, isso aqui somos nós. Né? O si mesmo, né? O processo de individuação, como diz o Jung, o eu, aqui é o eu. Então, esse eu, dentro dele, tem um inconsciente pessoal, que são minhas sombras, tem um inconsciente coletivo, cujas sombras estão inseridas, tem o ego, que é aquilo que eu acredito que eu sou,
Aí esse ego tem uma casca, que é aquilo que como as pessoas me veem, né? Então, esse multiverso aí, na nossa caminhada, esse multiverso, a primeira maneira desse multiverso aparecer é o louco, né? É o louco, né? É o louco, que é um conjunto de possibilidades, né? Então, quando eu falo do ser humano enquanto multiverso, eu estou falando do ser humano enquanto um conjunto de possibilidades, né? Aí eu tenho essa relação aqui, né, dos caminhos, então, que é o que vai nos guiar, né? Então, aqui eu tenho o Aleph, o louco, né? Mago, e assim eu tenho as cartas, que só que aqui estão em espanhol, tá? Tenho as cartas e tenho a distribuição delas, né? A distribuição delas pelos caminhos, né? Então aqui eu tenho os 22 arcanos maiores, né? Louco, mago, imperatriz, sacerdotisa. Aí só que essa maneira aqui, né? Essa distribuição, esses nomes aqui não, eles não são o nome do de Marcélia, tá? Isso aqui a base é o tarô de Crowley, né? Então, o de Marcélia não tem essa carta chamada ajuste, não tem essa carta, ganha outro nome, né? E por aí vai, não é? Então, caríssimos, momentaneamente eu encerro. Agora eu abro para a gente conversar. Tá? O que é que vocês acharam? Perguntas? Né? Porque eu sempre tento fazer o esforço de não trazer muita coisa, né, para cada encontro, e fazer uma exposição. Basicamente, eu parei 1h30 falando, né? Então, fazer uma Você tá sendo muito fracassado aí nessa sua tentativa de trazer pouca coisa. eu tento dar em doses homeopáticas, mas a questão é que as coisas vão se chamando, né? Então, senão fica tudo fica fracionado. Mas, enfim, eu quero ouvir vocês agora, perguntas, dúvidas. Ô, João, eu quero falar uma coisa, então, desde que eu estava do início, eu já queria falar, vou falar logo. Sobre a questão do processo de significação, que tem muito a ver com o que você está falando. A gente está falando de arquétipo, está falando de mito, está falando de símbolo, então isso tem muito a ver. Quando você coloca essa questão de cada ser humano ser um multiverso, eu acho que isso se liga muito com esse processo de significação. E o que é isso? É como cada pessoa traz essa coisa do significado que é muito pessoal, né? É muito pessoal. Uma laranja pode ser para mim uma coisa, a laranja é a laranja, mas eu posso ver ela de um jeito, você pode ver de outro pode ver de outro, né? E isso faz uma grande diferença, porque eu nunca vou saber que significado tem aquela laranja para você, né? E nisso isso aí já abre um leque de possibilidades assim imenso, que tem muito a ver com o que você está falando. É isso que eu queria colocar. E veja bem, gente, eu também, quando coloco as coisas aqui, por favor, né? Acho que todos nós. Não é com nenhum cunho de verdade, tá? É apenas a minha percepção, tá? Era isso, era essa contribuição que eu queria deixar. Não, Dinda, isso que você falou é fundamental para reforçar, porque você pode pegar um tarô, agora na exposição eu coloquei 4, né? Você pergunta assim, qual é o verdadeiro? Não tem. Qual é o melhor? Não tem. Agora, o que tem? Tem aquele que se adequa à tua trajetória, ao teu busca espiritual. Tá? Primeiro ponto é esse. O segundo ponto, tá? Não tem, assim, é importantíssimo fazer esse meio de campo, né? Então, não tem uma carta que é melhor que a outra, não tem uma interpretação que esgote todas as interpretações, né? Então, geralmente, quando a gente entra em contato com as coisas
da linguagem esotérica, sobretudo na nossa, quando a gente começou a nossa busca, a gente via muito falar que tal elemento é bom, tal elemento é ruim, tal signo é bom, tal signo é ruim, tal planeta é bom, não tem. Esses atributos humanos, morais, não cabem. Tá? Não cabem. Tá? Então, por mais que geralmente nas cartas do tarô, geralmente, por exemplo, a carta 13, a morte, né? Geralmente, às vezes ela não vem com nome, às vezes ela só vem com número, às vezes ela só vem com número, não vem com nome. Essa carta aí, nós não podemos atribuir para ela um conteúdo moral. Mesma coisa o 15, nós não podemos atribuir ao diabo um conteúdo moral. Né? E tampouco a gente pode atribuir a roda da fortuna a coisa mais maravilhosa do mundo. Não podemos atribuir conteúdo moral às cartas, nem conteúdo moral aos caminhos, nem conteúdo moral às sefirós. A gente está falando de mitos e arquétipos. Né? Mitos e arquétipos. Né? Quer dizer, eles vão entender a minha caminhada. Né? Então, a maneira como eu vejo, por exemplo, a maneira como eu vejo o mago, ou melhor, o louco, por exemplo, né, tem muito a ver com o conhecimento que eu tenho do louco. E de que maneira aquele conhecimento do louco me ajuda a conhecer, porque, na realidade, não existe um arcano louco separado de mim. Está dando para entender? Como não existe Keter, Hokmah, Binah separado de mim. Tá? Então, da mesma maneira que eu pego, por exemplo, o sistema nervoso autônomo para entender como é que o meu sistema funciona, o meu sistema biológico funciona, da mesma maneira eu pego os 22 arcanos para entender determinadas situações em que eu passo na minha vida. Tá? Mas não são situações para adivinhar, né? Mas são situações para compreender por que eu cheguei até aqui. É a mesma também história, porque a mesma, é uma história muito parecida com a astrologia. Então, tu pega o teu mapa natal, né, quando ele é bem feito, o teu mapa natal ele vai te dar praticamente um raio-x da tua existência, digamos assim, à luz dos planetas, como é que estava quando tu nasceste. Agora, tu só vai conseguir entender isso se tu entender as mitologias por trás de cada planeta. Né? Qual é o simbolismo da Lua? Qual é o simbolismo de Marte? Qual é o simbolismo de Gêmeos? Qual é o simbolismo de Mercúrio? Senão vira letra morta. Então, estudar, quando a gente falou o trabalho de fundamento, procurar fazer um esforço de observar as cartas. Né? Como eu falei, não tem um desk de arcanos melhor ou pior. Tem aqueles que tu te familiariza. Tu simpatiza com o de Marsella, ótimo, pega o de Marsella. Né? Eu vou colocar aqui para vocês, vou colocar aqui para vocês vou colocar para vocês aqui no chat, tá? Eu vou colocar para vocês aqui no chat um site, né? Muito interessante, né? Para vocês fazerem uma viagem, uma busca nos vários tarôs. Tá? O nome está o livro de Tote, mas na realidade tem vários aqui, tem vários. Eu vou ver se eu deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Vou tentar ver se eu compartilho aqui a tela para mostrar para vocês. Né? Vou compartilhar aqui, a tela está aqui. Estão vendo aqui? Estão vendo? Né? Tá dando para ver, gente? A minha tela aqui? Tá sim. Tá, né? Então, por exemplo, ó, aqui eu já estava abrindo ele pelo de Crowley. Ó, tem todas as cartas aqui. Tá?
Mas se eu quiser pegar, por exemplo, o louco, eu peguei o louco, né? Aí eu digo assim, aí está todo elemento do louco, que eu falo assim, eu quero outra versão do louco. Aí ele vai te dar outras versões. Tá? No encontro passado eu falei que eu não ia dar livro, né? Mas como a gente vai falar de tarô e cabala, é importante vocês elegerem um tarô para poder se harmonizar com ele. Tem vários aqui. Não, aqui é o de Marsella, né? Aqui o dessa escola da Bota também, ela é muito, muito bacana também. Olha só, olha a diferença do da Bota para o do White. O da Bota, olha o louco, o da Bota já colocou um número e colocou uma letra. O do White não colocou. Olha, mesmo aqui. E eles, o da Bota, isso aqui ainda é um exercício para ti. Tu tem que pintar isso aqui. Tá? Aqui é um outro também. Tá? Esse aqui é do Miro Duquette. Do Miro Luquete. Olha só a diferença aqui do louco do Miro Luquete. Olha só, desse para esse outro aqui. Ó. Aí só que esse aqui já é mais, digamos assim, já é mais trabalhado. Aqui tem mais outras coisas. Olha, aqui já tem outro sigilo aqui. Enfim, se divirtam no site lá. Se divirtam, mas apreciem com moderação. Tá? Apreciem com moderação. Não vão pegar a mente tagarela. Tá entendendo? Aqui só vão pegar para. Aqui é um site muito bom, um site de pesquisa para vocês, para aqueles, sobretudo, que não têm familiaridade com o tarô, para comparar. Comparar. Tá entendendo? Para comparar. Né? Adria, quer fazer alguma pergunta, Adria? O que achou da exposição? Boa noite. Maravilhoso. Eu fiz uma pergunta no chat, se eu está conseguindo ler? Tô. É uma experiência de dor. O sacro ofício é de dor, por quê? Porque é desapego. É desapego. Tá? Tem uma escola que diz bem assim, uma escola esotérica, fala assim, a nossa ordem é uma ordem de ordálias. Tá? Então, com isso, ela está dizendo o seguinte, olha, não é eu que vou dizer que tu é merecedor, não é eu que vou dizer, tu que tem que fazer para ser merecedor. Tá entendendo? Então, a experiência espiritual é uma conquista. Né? Agora, é uma conquista associada à misericórdia. Tá? Por quê? Porque ela não vai te dar só porque tu tem olhos azuis, porque tu pagaste a iniciação ou porque tu está com a roupa completa. Não, a experiência espiritual ela não se processa por aí. Tá? Ela não se processa por aí. Então, a experiência espiritual ela é um ato de misericórdia. Por que é um ato de misericórdia? Porque ela parte do pressuposto que todos nós, como estamos em Asiá, né, estamos no mundo do pó e da luz. Então, uma parte de nós é pó, ou como falei lá no último slide, nós estamos no multiverso, então uma parte de nós é sombria. Né? E nós não temos que matar a sombra, mas nós temos que conviver com a sombra. Nós não podemos matar o mal, nós temos que conviver com o mal. Por isso que uma das últimas frases é: e livrai-nos do mal. Né? Nesse sentido, a iconografia católica ela é muito interessante, porque todos os santos que travam combate com o mal, eles não matam o mal. São Jorge não mata, São Miguel não mata. Não matam, porque o mal integra a nossa existência, esse plano. Né? Então, as escolas de mistério elas nos ajudam a conviver com o mal. Porque, como eu falei no encontro passado, o mal não está fora de nós. O mal está dentro de nós. Né?
O mal está dentro de nós. Agora, quem não conhece isso começa a dizer que o demônio são os outros, é o outro lá, é o outro. Aí ele foge totalmente da ética da responsabilidade. Tá? Então, existe sim esse sacrifício. Ou seja, desapegar. Desapegar. Né? Que é a grande lei. Né? Alguma colocação a mais, gente? Alguma pergunta? Ixi. O eco permanece silencioso. Ah, você comprou um tarô. Ah, que bom, que bom. Eu encomendei também um, depois de muito excitado, encomendei. E daqui a pouco ele está chegando, que é o de Tote que eu encomendei. Né? Daqui a pouco ele está chegando. Né? Fez uma extravagância. Né? Que é caro, que é uma beleza, mas vale a pena. Alguns dólares. Pois é. Pois é. Então, fiquei muito contente por ter vocês aqui. Eu espero que tenham aproveitado o que a gente falou, tá? Eu espero que tenham sejam usados para a caminhada da gente, né? Para mim é um momento que eu me realizo estando conversando com vocês aqui. Eu gosto muito, muito, muito. Faço assim com uma profunda sensação de que está cumprindo uma sina, né? Uma sina. Para mim é fundamental isso. Então, eu vou encerrar a gravação e amanhã vou ver se eu disponibilizo logo a gravação para vocês, tá? Vou encerrar. Boa noite, professor. Vou encerrar daqui a pouco, vou encerrar a gravação aqui, vou fechar, fazer o nosso